Meus queridos, como vocês estão? Beleza? Já assistiram a aula de razão? Já assistiram a aula de proporção? É importante vocês seguirem os tópicos, tópico a tópico, para você ter uma compreensão melhor da matéria, beleza, galera? Não fica assistindo solto, aleatório, não, que pode gerar confusão na sua cabeça, perfeito? Ok? Galera, o que acontece aqui agora? O que acontece aqui agora é que eu vou estudar com vocês grandezas diretamente proporcionais. Carinhosamente a gente vai chamar de GDP. Certo, galerinha? Então tá. Olha o que o Pitt nos traz aqui. Grandezas diretamente proporcionais. Se uma grandeza aumenta, olha lá, se uma grandeza aumenta, a outra aumenta na mesma proporção. Só que serve para diminuição também. Se uma diminui, a outra diminui na mesma proporção. Como assim? Se uma dobrou, a outra dobra. Se uma diminuiu pela metade, a outra diminui pela metade. Essa é a característica de grandezas diretamente proporcionais. Se uma aumenta, a outra aumenta na mesma proporção. Se uma diminui, a outra diminui na mesma proporção. E aí a gente fala o seguinte, vou dar um exemplo para vocês. Olha lá, eu tenho aqui deslocamento, ΔS, distância percorrida. Eu tenho tempo, ΔT, intervalo de tempo. E eu tenho a velocidade. O que eu quero que vocês percebam? Para eu poder analisar essas duas grandezas, deslocamento e tempo, inicialmente eu vou considerar uma terceira grandeza constante. Ela vai ser a minha constante. Por quê? Se ela variar ao mesmo tempo, aí eu vou sofrer variações, que aí eu saio da ideia de simplesmente essa grandeza, essa dobrou, então essa também dobra. Para eu poder ter a ideia de que essas duas grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, eu vou considerar uma terceira grandeza constante. Aí eu vou fazer o seguinte, vamos fazer um exemplo simples aqui, vamos brincar um pouquinho. Se eu percorro 20 metros em 4 segundos e a minha velocidade é constante, 40 metros, o que eu fiz daqui para cá? Eu multipliquei por 2. Concordam comigo? Espera aí que esse 2 ficou muito feio. Certo? Multipliquei por 2. Então, daqui para cá, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por 2. Ou seja, quanto tempo eu vou demorar? 8 segundos. Ou seja, 20 metros em 4 segundos, mantendo a velocidade constante, se eu dobrar o deslocamento, eu dobro o meu tempo. E se eu multiplicar por meio, ou lembrando que multiplicar por meio é a mesma coisa que dividir por 2, certo, galerinha? Se eu multiplicar por meio, correto? Eu aqui também vou multiplicar por meio. 4 vezes meio, 2 segundos. Ou seja, se eu percorro 20 metros em 4 segundos, mantendo a velocidade constante, 10 metros, que é a metade de 20 metros, eu vou percorrer na metade do tempo. Certo? Isso aqui é uma característica fácil de vocês perceberem que são grandezas diretamente proporcionais. Aí eu vou vir aqui e vou mostrar para vocês o que está acontecendo então. O que está acontecendo é, se eu dividir 20 por 4, se eu dividir 40 por 8, ou se eu dividir 10 por 2, o resultado está sendo o mesmo. Por quê? Porque eles são proporcionais. 20 está para 4, assim como 40 está para 8, assim como 10 está para 2. E o meu resultado é a minha constante de proporção. Estão lembrados que o tio Gaspar explicou isso para vocês? Isso aqui é a minha constante de proporção. Correto? Constante de proporção. Que nesse caso deu 5. Mas olha como é que é bacana. 20 metros em 4 segundos. 40 metros em 8 segundos, 10 metros em 2 segundos. Ou seja, em todos os casos, a gente percorreu 5 metros por segundo, que era a minha velocidade constante, galera. Ela é a minha constante de proporção, 5 metros a cada segundo. Correto? Esta é a minha constante de proporcionabilidade nesse exercício. Mas o que é bacana vocês perceberem, que é onde eu queria chegar? Que vocês percebam que nesse fato, nesse caso,
onde eu percebo claramente que são grandezas diretamente proporcionais, a divisão entre as grandezas é constante. Então a gente pode definir, cara, eu não, a gente não, o Pete, velho. Meu parceirinho Pete. Olha só que a gente vai definir. São grandezas. São grandezas que se dividem. Hã? Como assim, Gaspar? Isso que vocês estão ouvindo. Então eu posso concluir, Gaspar, eu posso afirmar que neste caso, quando aparecer grandezas proporcionais que se dividem, é porque elas são diretamente proporcionais? É. Se a proporcionabilidade dessas duas grandezas estiver na divisão, correto? É porque elas são grandezas que se dividem. Aí eu tenho a conclusão ao contrário. Se ele me der duas grandezas que se dividem, é porque elas são diretamente proporcionais. Perceberam qual é a sacada? Se ele me afirmar que as duas grandezas são diretamente proporcionais, é porque elas são grandezas que se dividem. Se ele me falar que tem duas grandezas que se dividem, é porque ele está afirmando que elas são diretamente proporcionais. Perfeito? Sim ou não? Um exemplo sempre que eu gosto de dar é quando eu tenho lá em física também, eu tenho lá essa fórmula aqui, vocês já devem ter visto. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Se você prestar bem atenção, a gente pode afirmar que, passando a aceleração dividindo, eu posso afirmar que massa é a força resultante sobre a aceleração. Vocês concordam que neste caso a minha força e a minha aceleração são grandezas que se dividem? Porém, eu tenho que considerar que a massa será constante. Como assim? Vou dar um exemplo para vocês. Eu vou empurrar uma geladeira. Eu sozinho, fazendo a força, eu consigo empurrar a geladeira para ela adquirir uma certa aceleração. Se tiver 3 pessoas empurrando, certo? Eu, o Pete e você empurrando. Concorda que a aceleração vai ser maior? É a mesma geladeira. É a mesma geladeira. Por quê? A mesma massa. Se eu aumentei a força, eu aumentei a aceleração na mesma proporção. Agora, se eu tivesse eu sozinho empurrei a geladeira, ela fez uma aceleração. Você deve estar pensando assim, você não vai nem tirar a geladeira do lugar, Gaspar. Não vou falar nada, tá? Vou lá empurrar a geladeira, certo? Ela sai 1 centímetro do lugar, mas saiu, cara. Correto? Aí vem eu, você e o Pete para empurrar a Lua. Você concorda que a gente não vai conseguir fazer a Lua sair do lugar? Ai, Gaspar, mas eu sou forte pra caralho. Não é porra nenhuma. Certo? Então, mudou a massa. Então, para eu considerar que força e aceleração são proporcionais, diretamente proporcionais, a minha massa é constante. Ela vai ser a minha constante de proporção. Beleza? Então, guarda aí. Grandezas diretamente proporcionais, se uma aumenta, a outra aumenta na mesma proporção. Se uma diminui, a outra diminui na mesma proporção. Automaticamente, se elas são diretamente proporcionais, é porque elas são grandezas que se dividem e eu tenho que ter uma constante de proporção. Se ele disser que duas grandezas se dividem, é porque elas são diretamente proporcionais. Perfeito, galera? Tranquilíssimo. Trabalharemos mais sobre isso mais pra frente. Galera, bom estudo. Se curtiu, dê um like, se inscreva no canal do Bora e acompanhe o nosso trabalho. Um abraço, galera. Somos Bora Passar.